escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Amados e preciosos ouvintes, trago a minha saudação a todos vocês aqui neste momento, através de mais uma programação, e quero estar aqui trazendo aqui umas pequenas mensagens aqui, umas palavrinhas muito gostosas de se ouvir, que é muito boa. Quando Deus tem um plano para a vida da gente, não há tempestade que o destrua, não há vento que o anule, nem maldade ou inveja que impeça de acontecer o que Deus escreve, ninguém apaga. Louvado seja Deus. Quando nós nascemos, tente você imaginar antes que a vida chegasse a você. Nunca conseguiremos discernir. Deus tem um plano na vida de cada ser humano. A criação de Deus é tão perfeita, cada ser humano deveria reconhecer, nunca deveria sair da mente humana. Colocou Deus o coração para que ele nunca seja esquecido. Fazer morada é o desejo dele, habitar em cada coração. Vida é tão maravilhosa. Agradece. Louvado seja Deus. Deixa-nos refletir a imagem do segundo Adão. Deus que veio através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, se manifestou em forma humana, o qual ele, Senhor Jesus Cristo, derramando o seu sangue por nós lá no Calvário, pagou um alto preço pelos nossos pecados. Amados e preciosos irmãos e ouvintes, quero estar lendo aqui as Escrituras aos Efésios, capítulo 1, qual estarei lendo aqui do versículo 3 a seguir. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos salvos, santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Frisando aqui o versículo 5, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade.
Amado Deus, aqui neste momento, Pai bendito, Pai amado, me entrego a Ti diante da Tua santíssima presença, Senhor, através deste momento de oração. Pai, aqui eu faço um pedido a Ti, Pai, que o Senhor possa abençoar a minha voz, Pai, que irá chegar aos ouvidos das pessoas que vão entrar nesta programação, irá ouvir a Tua palavra ser pregada, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar poderosamente o coração dessa pessoa, Pai, dando ele saúde, Pai, e todas as bênçãos espirituais do Senhor na vida dessa pessoa, Pai, e que ele seja, Pai, beneficiado pelo Senhor. Visita, Pai, cada um, Pai, nos seus lares, no seu trabalho, no veículo, no carro, por onde quer que ele ande, Pai, que o Senhor guarde e abençoa a vida desta pessoa, Pai. Eu peço a Ti, Deus querido, santo e eterno, pelo poder santo do Senhor na vida de cada um, Pai. Abençoe poderosamente e a Tua palavra, Senhor, a qual nós iremos ouvir, abençoe a cada um. Amém. Ao iniciarmos um novo dia, estamos agradecidos ao Pai Celestial pelo dom da vida e pedimos a este Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, conceder a todos paz, gozo, alegria, vida abundante, saúde no corpo, alma e espírito. Que esta palavra, esta pequena meditação possa ajudá-los a compreender um pouquinho mais o amor de Deus e dedicar vossas vidas a Ele. O nosso assunto é a imagem de Deus. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 45. Então, no princípio, o Senhor formou a terra, os céus e tudo o que existe. E, na sua última obra de criação, Ele criou os seres humanos. Adão, primeiramente, alma vivente. E depois criou o corpo e deste corpo tirou a mulher, a esposa de Adão, Eva. Toda a raça humana era participante toda a raça humana que viria através daquele casal, como Deus deu a ordem, multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, já estava determinado que daquele casal toda a humanidade viria. E eles multiplicariam e encheriam a terra. Então toda a raça veio dali. Também nós compreendemos que toda a raça humana se tornou participante do pecado original. Assim como o primeiro homem pecou, então toda a raça humana daquele momento em diante que viesse ao mundo, automaticamente se tornaria participante deste pecado. Ele foi o ponto de origem. Ele não representava um ente isolado, só ele, mas universal. Porque ele foi o ponto
de partida de toda a humanidade, todo o começo. E Deus então formou o jardim do Éden e o colocou ali. Então ele não era um ponto isolado, mas um ponto universal. Portanto, todos que vieram após ele carregaram consigo também a imagem dele, de pecador. Porquanto ele, ao desobedecer a ordem de Deus, jogou toda a humanidade no caos. Então, da mesma forma, não existem na nossa galáxia aqui, na nossa Terra, dois sóis. Um único sol dele provém toda a luz, todos os raios luminosos. Toda a Terra é iluminada por um sol. Como a Terra circula em torno do Sol, uma parte pega o Sol, depois a outra pega o Sol. Isso é na vida natural. Mas o mesmo Sol que ilumina nós aqui no Brasil, ilumina o pessoal lá no Japão, na Ásia, aqueles países com muitas horas de diferença, né? De fuso horário. Mas é o único Sol. Então não existem também duas palavras, não existe dois meios de salvação. Como o meio de perdição foi só um, o meio de salvação também é um só. Todos procederam de Adão para a morte e através de Cristo, todos os que o recebem entram outra vez na vida. Um único Salvador. Portanto, Jesus não é um Salvador, ele é o Salvador. Ele não é um Redentor, ele é o Redentor. Ele é tudo em todos. Então, todos os que já foram salvos, desde o princípio, eles já vieram, eles dormiram e aguardando a aparição deste Redentor onipotente, desse Redentor onisciente. Eles aguardavam, crendo na promessa de que viria o Salvador, para pisar, para massacrar o enganador Satanás. Então podemos entender assim, que pecamos, porque herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Transgredimos, porque ele transgrediu. Somos culpados de nossas transgressões, assim como ele foi culpado da sua. Exatamente por causa da natureza do pecado que temos em comum, recebemos uma herança. Você já sabe qual é a herança, né? Que Adão nos deixou. Recebemos a herança da morte. Ah, mas você está destruindo Adão. Não. São os fatos acontecidos. Então, quando uma pessoa destrói a outra, todo mundo sabe assim, fulano deu umas pauladas na cabeça, matou, assassinou. Ah, mas está destruindo. Não, ele é pecador, ele destruiu-se a si mesmo, ele está sujeito às penalidades da lei. Em Paulo nós encontramos em Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo claramente dizendo estas coisas. Então nós somos culpados de nossas transgressões, assim como ele foi culpado da sua, Adão. Então você não pode hoje querer culpar Adão por tudo. Está certo? E por causa da natureza do pecado que temos em comum, recebemos a mesma herança, que é a morte. Mas vejamos o que Paulo nos diz em Romanos 5,12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,
verso 15. E desta forma, a humanidade mergulhou-se numa condição de separados de Deus. Adão separou toda a raça humana de Deus. Mas se olharmos para os nossos tempos, há 2000 e poucos anos atrás, quando foi inaugurado o tempo do fim do sistema mundial pecaminoso, o reverso da moeda. Então, raios brilhantes de esperança surgiram. Quando a tristeza, quando a morte, as dores se abateu sobre toda a humanidade pela desobediência de Adão, então houve um acontecimento na terra outra vez. Os anjos anunciaram aos magos, os anjos anunciaram aos pastores: hoje vos nasceu o Salvador. Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Assim disseram os magos. Onde é nascido o Rei dos Judeus? Então a tristeza se abateu sobre a humanidade pela desobediência de Adão. O Senhor então desceu com amor para mudar o quadro que nenhum homem, nenhum ser humano poderia mudar, nem mesmo o próprio Adão, que levou este quadro a acontecer. Estavam todos então afastados pela transgressão do pai, Adão. Então o Senhor Deus desceu sobre as asas do amor para mudar o quadro sombrio. Que se em Adão todos morrem, como acabamos de ver, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Mas se em Adão todos morrem, houve uma mudança agora. Olha só que maravilha. Estamos todo mundo na sombra da morte, todo mundo perambulando, sem direção, sem saber o que fazer. Porque por Adão abriu-se os túmulos, por Cristo abriu-se os túmulos para que então pudessem jogá-lo ali, todos mortos, todos presos na morte. Mas o Senhor desceu sobre as asas do amor para mudar o quadro sombrio. Se em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 22. Nós encontramos esta graça, este amor, esta vida outra vez à disposição, à nossa disposição. Graças a Deus, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh, que coisa maravilhosa! Então, por Adão, acabamos no túmulo. Por Cristo, o túmulo é a porta da eternidade, a partir da ressurreição. Há diferença disso aí. A esperança está novamente no coração da humanidade, a vida à sua disposição. Então, como entrou o pecado por Adão e através dele todos morrem, mas a vida veio através de Cristo. Então, Cristo abriu novamente a porta da vida. Então, com Adão, acabamos no túmulo. Por Cristo, o túmulo é a porta da eternidade, a partir da ressurreição. Então, Adão é um membro da família humana, Cristo é um membro da família da graça. A queda e a ruína de Adão foram grandes, mas muito maior é a salvação que provém de Cristo. Que maravilha! No momento supremo, naquele momento de angústia,
o preço sendo pago, preço de sangue, uma vida sendo dada numa crueldade terrível, porque o pecado é cruel. O caminho do transgressor, ele é cruel, ele é terrível. E para livrar o caminho, para livrar este homem deste caminho, não estar mais vendido ao pecado, um que não tinha pecado teve que trilhar este caminho de crueldade, sofrer nele, ser espancado, ser ignorado, ser traído, para dar vida a quem já não tinha mais vida. Então, naquele sacrifício cruel no Calvário, quando o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue, então ali teve alguém para exclamar: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O centurião romano, que a tudo acompanhava bem de perto e com grande expectação, admitiu: verdadeiramente este é Filho de Deus. Verdadeiramente ele era o Filho, ele aqui está, mas ele é o Filho de Deus. Naquele momento cruel em que o preço para a nossa redenção estava sendo paga. Então, meus irmãos, o que se espera de nós hoje? Que nós possamos refletir a imagem do primeiro Adão? Não, agora nós trouxemos a imagem do primeiro Adão. Na verdade, todos descendemos dele. Cumprida a sua missão, Cristo então subiu ao céu e nos enviou o Espírito Santo. O primeiro Adão foi salvo pelos méritos e pela graça do segundo. Ele se arrependeu de seu pecado, confiando no mérito do Salvador prometido, e morreu numa esperança de uma ressurreição. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem. Nós devemos hoje refletir a imagem de Cristo, não só a de Adão, como seres humanos, pecadores, mortais, praticantes do mal, da mentira, do engano, mas buscarmos refletir a imagem de Jesus Cristo. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, verso 5. Procuremos refletir a imagem do segundo Adão em obras e em palavras. Deus abençoe a vocês todos que estão lutando para serem a imagem de Deus, a imagem de Jesus Cristo. Amém.